Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui hoje reunido junto com vocês. Mais uma bela manhã, motivo de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito de bom por mim e por você. Que bom estar aqui nessa manhã juntinho com você. Vamos fazer a nossa acolhida? Hoje, dia 13, quinta-feira, isso mesmo. Vamos orar ao Senhor, agradecer porque temos saúde, isso mesmo. A acolhida de hoje vem falar que ficar doente é tão ruim, não é mesmo? E que o Senhor ajuda no momento de mais dificuldade. Isso mesmo, é tão ruim a gente tomar xarope, ficar doente, comprimido, não é mesmo? Mas o Senhor é aquele que vem para nos resgatar. O Senhor é o nosso Criador. Então, é motivo de alegria estarmos aqui reunidos para mais uma aula de matemática. Isso mesmo. Vamos começar com a nossa aula de matemática? Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos identificar números decimais. Isso mesmo, nós já estamos aprendendo o que são números racionais, fração, números decimais e esse conteúdo está relacionado um com o outro, não é mesmo? Então nós vamos identificar. Mas professora, vamos lembrar o que é um número decimal? São números que possuem vírgula. Por exemplo, 2,35, 1,2, 0,25, nós identificamos, né? Mas a maneira de se ler, nós falamos na aula passada que é diferente, não é isso? Nós falamos o seguinte, 2,5, não é verdade? Mas nós vamos ler como? 5 inteiros e 2 décimos, não é mesmo? Então, se somarmos esses 2 décimos, vai ficar 5,2. 5 inteiros, 2 décimos, ok? Vamos lembrar novamente? Então, olha só, vamos para outro exemplo. Eu tenho 2,35. Como que eu vou ler esse número, professora? 2 inteiros e 35, o que? É décimo? Não, são duas casas decimais, então é milésimo, ok? Vamos começar a realizar o conteúdo para fixarmos o que estamos aprendendo, ok? Então, na aula de hoje, você vai pegar o seu livro de matemática na página 134 e 135, ok? Vamos fazer exercícios juntos com a professora Michele. Vamos lá? Pegou o seu livro, ok? Então hoje nós vamos falar de números decimais, mas relacionado a dinheiro. Isso mesmo, relacionado ao real e aos centavos. Geralmente a gente fica com aquela moedinha para comprar um lanche, não é mesmo? Um sorvete. Então nós vamos pensando em vários contextos diários que nós vivemos. Podemos comprar, a primeira situação, olha aqui comigo, podemos compor R$1 de diferentes maneiras, não é verdade? Podemos compor R$1 com moedas de 5 centavos, podemos compor R$1 com moedas de 50 centavos, com moedas de 10 centavos, não é verdade? De várias maneiras. Observe a imagem de moedas e responda a pergunta a seguir. Olha só, eu tenho moedas, ok? Então agora eu vou responder. Olha só, analise. 10 centavos aqui corresponde a qual fração? Aqui no caso, olha só, eu tenho, vou usar minha caneta preta hoje. Eu tenho aqui uma moeda de 10 centavos. Corresponde a qual fração do real? Então, se eu tenho uma moeda, que corresponde a qual fração? 10, não é mesmo? Porque a moeda não é de 10 centavos? Então, é isso, ok? Vou analisar, né, a imagem e vou concluir o resultado por meio da fração. Estão conseguindo acompanhar a professora Michele? Então, vamos para B.
Vamos analisar? Essa eu não vou responder. Eu vou ajudar vocês, ok? Então vamos lá. 1 centavo corresponde a qual fração do real? Então eu tenho uma moeda, correto? Então eu escrevo uma moeda. Mas quantas moedas eu tenho aqui? Aqui eu tenho 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. 10 vezes 10 é quanto? Então eu tenho 1 sobre, né? Você coloca o resultado para mim, tá bom? Estão conseguindo compreender? Vou fazer junto com vocês. Então aqui, ó, 1 centavo corresponde a qual fração do real? Então eu tenho uma moeda de 1 centavo que corresponde a 100. Porque quando eu somo aqui, todas essas moedas correspondem a 100. Exceto um real, porque ele não pediu para me analisar o real. Ele pediu para que eu analise quem? 1 centavo, ok? Vamos para a letra C. Olha só, tá me informando aqui que 10 centavos é igual a 10 moedas de 1 centavo, ok? Corresponde a qual fração de 10 centavos? 1 centavo corresponde a qual fração de 10 centavos, né? Já tá um pouco claro para você? Ok, que bom. Então, vamos observar que as frações decimais, todos os denominadores de 10 ou 100 são chamados frações decimais. Professora, mas o que é o denominador? O denominador é a parte de baixo da minha fração. Então, esse número, todo número que for 100 ou 10 aqui, qualquer número, crianças, eu vou chamá-lo de denominador. Denominador, ok? Então, esse é o denominador da minha fração. O número de cima é o numerador da minha fração, tá bom? Então, todos os denominadores de 10 e 100 são chamados de frações decimais, ok? Olha o quadro como que apresenta pra gente. Eu tenho 1 sobre 10, então eu tenho 0,1. 21 sobre 10, 2,1. Mas, professora, como que eu faço isso? Olha o tanto que é simples. Eu conto aqui as minhas casas decimais. Aqui eu não tenho 0, então eu tenho 1, contei, 0. Então, o que que acontece? Olha o meu numerador. Eu coloco o numerador, conta uma casa decimal, porque aqui está uma, e acrescento 0. Olha aqui, eu também tenho uma casa decimal, 21. Então, vou contar. 1, tem só um 0. Então, eu conto uma casa decimal. E quando tem 2 zeros, eu conto 2 casas decimais. Olha aqui. 1, 2, coloco a vírgula, acrescento o 0, que ficou esse aqui, ok? Olha, 2 casas decimais. Isso é muito importante, você vai usar muito no 6º ano. 2 casas decimais, por que você está falando 2 casas decimais? Porque eu tenho o número 100 e o 0 vai representar uma casa decimal, o outro vai representar outra casa decimal. Então, são 2 casas decimais. Então, eu conto 2. Então, tem que 1, 2, não é verdade? Olha 150, ó. 1, 2, então eu tenho 1,50. Não é difícil, ok? Quer que eu repita? Vamos que a professora Michele vai repetir novamente para você que ficou com dúvida. Ok, vamos lá. Apaguei, vou aqui novamente. Aqui no 10, eu tenho uma fração decimal, porque o meu denominador é 10. Meu 100 é um denominador de uma fração decimal, ok? Então, aqui, 10, eu tenho um 0, ok? Então, eu vou contar aqui a casa decimal. Ó, 1, coloquei o 0, porque eu tenho uma casa decimal. Ó, o 21, 21, vou contar 1, 2,1, porque eu tenho uma casa decimal. Agora que eu tenho 2 casas... Professora, se fosse 1000, 3 casas decimais, então o 0 não viria aqui, ele viria antes aqui, ó. Ok? Aí eu tenho, ó, 1, 2, 3, colocaria aqui, se fosse 1000, mas é 100, ok? Então, estamos entendidos? Vamos prosseguir, então, para o próximo exercício. No exercício 2, está pedindo o seguinte:
grife os números decimais que aparecem no cupom. Então, os outros exercícios vai ser de acordo com o que está no cupom, certo? Separem em 2 grupos, seguindo a tabela. Essa aqui é a minha tabela. Então, eu tenho a tabela com preços e outros números decimais. Então, eu vou aqui no preço. Eu tenho esse preço, 2,99. Então, eu vou no preço aqui, escrevo 2,99. Qual que é o outro preço? Então, eu vou destacar os valores, os preços, ok? Então, vou colocar o preço de tudo. E quais são os outros números? Então, vou analisar aqui o meu cupom. Quais são? Olha aqui, 0,7 não é preço, mas é quilograma. Então, eu venho aqui e coloco 0,07, não é? Ó, QG, de quilograma. Quilograma, ok? Outro, isso aqui é centavo, olha aqui, quilograma, 0,24 quilograma. Então, eu vou colocar aqui. Os preços eu coloco daqui, desse lado, né? Que está aqui já me indicando o preço. E aqui, outros números decimais, tá bom? Questão 3. Responda observando as informações do cupom fiscal. Então, eu vou analisar tudo de acordo com o que está escrito aqui, ok? Além dos preços, para que os números decimais foram usados? Para que os números decimais foram usados, além dos preços? Para indicar o quê? Uma massa, ok? A massa, por exemplo, eu compro 2,5 kg de laranja ou 1,5 kg de carne. Então, foram usados para indicar massa, beleza? Além de valor monetário, que além do dinheiro, os números decimais foram indicados para representar quantidade de massa, beleza? Então vamos lá. Procure saber por que aparecem 2 preços sobre o mesmo produto, uma na primeira e outro na segunda coluna. Registre aqui o que você descobriu. Quando você analisa aqui, o que você descobre? Eu tenho aqui 1 vezes 2,99. Significa que ele comprou um produto que equivale a 2,99. Se ele comprasse 2 produtos, seria o quê? O dobro, não é verdade? Então, você vai colocar aqui o que isso significa para você. Entendeu? Eu acabei de dar um spoilerzinho. Então, olha só, presta bastante atenção. Se você vai no mercado e compra uma bolacha que equivale a 2,99, você vai pagar 2,99. Mas se você compra 2 bolachas, cada uma a 2,99, você vai pagar o dobro, porque você está levando 2 quantidades desse valor, observando que o valor monetário também é um valor decimal e que ele pode ser transformado em uma fração. Nós temos que lembrar isso bem e entender, identificar no exercício isso, beleza? Vamos prosseguir. Eu acredito que todo mundo está entendendo. Última questão. Complete o quadro com valores em reais que estão no cupom. Então, eu tenho aqui, né, no meu cupom, 2,99 centavos. Mas em reais e centavos, o que significa isso para mim? Vamos analisar? Então, vou escrever aqui e você escreve aí. Vou fazer o primeiro para você poder compreender, ok? Então, eu tenho aqui R$2, não é verdade? Vou colocar R$2. Eu tenho R$2,99 e 99 centavos. Vocês acabam de escrever aqui porque minha letra tá muito grande aqui, ok? E escrita decimal, como que fica esse número escrito decimal? Então, eu coloco aqui, ó, 2,99 centavos, beleza? Estão entendendo? Professora, mas essa de baixo aqui, como que eu vou fazer? Ó, aqui vai ficar 97 centavos. Ok? E aqui no valor vai ficar
0,97 centavos. Beleza? São mais exercícios, então eu gostaria que vocês fizessem. Espero que não tenham ficado com dúvida. Essa foi a nossa aula de hoje. Vou deixar esse momento de estudo para que vocês possam estudar. Se por alguma eventualidade surgir alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu te ajudo e te dou o suporte necessário, ok? Um beijo no coração de vocês. Estamos longe, porém conectados por um fio invisível chamado amor. Tchau!